Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Nós já abordamos aqui no programa um fenômeno chamado gentrificação, que nada mais é do que um processo de transformação urbana que expulsa moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres. Hoje vamos tratar aqui de duas situações semelhantes que vêm acontecendo em nossas cidades. A eugenia, que é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras, e a aporofobia, termo criado pela filósofa espanhola Adela Cortina e que significa o repúdio, a aversão ou desprezo pelos mais pobres e desfavorecidos. E para sabermos mais sobre estes fenômenos sociais que vêm encontrando eco na sociedade e também nos agentes públicos, nós convidamos o advogado Caio Neri. O Caio é graduado em Direito pela UFES e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Seja muito bem-vindo, Caio, ao Ponto de Vista. Prazer em tê-lo aqui. Olá, Thelmo. Prazer é todo meu. Olá a todos em casa também. Satisfação. Bom, Caio, em linhas gerais, por que esses fenômenos da eugenia e da aporofobia estão tão presentes na nossa sociedade e também encontrando eco nelas, né? Inclusive no ambiente urbano? Em primeiro lugar, o que existe é um grande preconceito, né? Na verdade, de se achar que se você misturar pessoas apenas que preenchem um determinado critério, seja no caso da aporofobia, da riqueza, que esse ambiente ele seria um ambiente mais agradável para a vida, como que se essas pessoas que estivessem na situação de rua, elas de uma certa forma elas estivessem ali sujando a aparência das nossas cidades, né? Óbvio que todo mundo quer uma cidade limpa, uma cidade segura, mas o que a gente vê é que a aporofobia, na verdade, não é um medo da população de rua, é uma aversão, uma forma preconceituosa de tratar a pessoa mais pobre, mais favorecida, como sendo um perigo, quando na verdade eles estão em perigo. Se a gente for parar para analisar, na maioria das vezes a população em situação de rua não é violenta, não necessariamente comete crimes, óbvio que comete, assim como pode acontecer em qualquer setor, até mesmo os aspectos psiquiátricos. Muitas vezes a pessoa que está numa família estabelecida, ela pode ter um surto. E isso acontece muitas vezes com a população de rua também, só que esses estigmas não podem caracterizar a população de rua, que é uma população muito ampla, né, e que enfrenta muitas mazelas. Eu acho que eles estão mais em perigo do que são um perigo à nossa sociedade. Pois é, os defensores dessa política, digamos assim, de higienização social, eles sempre colocam a violência como uma justificativa. Qual a sua opinião com relação a isso? Muitas vezes os grandes alvos da violência, até mesmo a violência institucional por parte de alguns entes de poderes públicos, acabam violentando essas pessoas de rua, em situação de rua. A maioria deles são pacíficos e até mesmo uma tendência de se associar o morador de rua ao fenômeno da drogadição, como se todo morador de rua ou fosse acometido por algum transtorno mental que fizesse dele violento, ou como se todo morador de rua ele fosse necessariamente um adicto, um dependente químico, que para estar ali, ele de uma maneira contumaz, ele acaba cometendo crimes, o que não é verdade. Agora, que fatores, né, acabam favorecendo essa aporofobia, essa aversão a pobres? O nosso país, infelizmente, ele tem um ranço de preconceito muito grande, né? A gente foi o último país a abolir a escravatura, então a gente traz ranços muito grandes, né, de todo esse ambiente discriminatório, não apenas contra a população de rua, mas contra todos aqueles que, de uma certa forma, eles ou representam um lado, entre aspas, mais fraco ou diferente do que a sociedade trata como padrão, né? Mas a gente tem que parar e se perguntar, quem que define esses padrões, a quem interessa, né, fazer essa espécie de faxina nas ruas, porque eles vão continuar existindo.
pode se tirar de bairro A, bairro B, mas eles vão continuar existindo, a raiz do problema vai continuar ali. Agora, nós estamos tendo exemplos recentes aqui em Vitória e também em Vila Velha de aporofobia, né? E justamente partindo dos gestores públicos. Exatamente. Algumas semanas aqui em Vitória houve uma audiência pública, né, dava uma mensagem de que era uma preocupação com a sociedade, com o bem-estar da população do bairro, Jardim da Penha. Óbvio que a gente se preocupa com o bairro, mas eu acho que principalmente a gente deve colocar o lado humano e se preocupar com essas pessoas que estão ali debaixo de sol, chuva, às vezes sem ter o que comer. E no caso de Vila Velha, é interessante porque muito se fala, o morador de rua, ele está sujando, ele está poluindo. Mas ali não, eles estavam fazendo justamente o contrário. Muitos moradores de rua tentavam recolher os resíduos que a população despeja nas ruas, né, fazer um trabalho de reciclagem. Então, muitas vezes, os moradores de rua, eles contribuem com a limpeza, com o bem-estar da nossa sociedade, fazendo um trabalho que muitas pessoas não gostariam de estar executando. Agora, essa aporofobia, ela se manifesta na arquitetura, na saúde pública e até mesmo no judiciário, ou seja, é um conceito que infelizmente está muito enraizado e encontrando eco nessas instâncias, não? Exatamente. Inclusive, a gente teve uma lei, né, de autoria do senador Fabiano Contarato, uma proposta legislativa que foi batizada de Lei Júlio Lancelotti, em homenagem ao padre Júlio Lancelotti, que é um grande defensor da população em situação de rua, desde final da década de 70, início de 80, que visa justamente impedir essa arquitetura hostil, de impedir que muitas vezes o local que essa pessoa tem para se abrigar no sol extremo ou para deitar numa noite de frio, de chuva, que eles colocam pedras, vários artifícios para afastar essa população. Igual muitas vezes se faziam com animais, com pombos, para que pombos não pousassem em determinados locais. A aparência que se tem é essa. Essa arquitetura hostil, aporofóbica, ela na verdade ela não visa um bem-estar comum. Ela visa apenas dar uma imagem de que não tem pobreza ali, como se a pobreza pudesse ser eliminada apenas afastando os pobres, em vez de dar oportunidades a eles. Aproveitando que você citou a figura do padre Júlio Lancelotti, né, que trava uma verdadeira cruzada em São Paulo, né, na defesa dessa população de rua, não é? Nós temos aqui também no Espírito Santo, aqui em Vitória, o padre Kelder, e que também, né, acaba sofrendo uma série de hostilidades por conta disso, né? O que você acha que leva a sociedade, de uma maneira geral, a ter essa percepção tão equivocada desses que são mais pobres, mais desfavorecidos? Eu acredito que seja, na verdade, uma construção histórica do Brasil, que muitas vezes ela encontra eco e uma resposta em autoridades que deveriam dar o exemplo contrário do que tem sido feito. Em vez de defender que se expulsem os moradores de rua ou que limpem a cidade deles, tirem eles da cidade, deveria ser pensado uma forma de como incluir essas pessoas na nossa sociedade, para que eles possam trabalhar, gerar renda, que certamente a grande maioria ali não está em situação de rua porque quer, porque é bom. Uma situação difícil que precisa ser enfrentada pelos poderes públicos. Pois é, você acabou de falar na questão da importância dessas políticas públicas. Como você avalia as políticas públicas que nós temos hoje de atendimento à população de rua? E também, no caso, né, a pessoas que estão no vício, estão na rua por conta do vício, não apenas por conta de desemprego ou de uma situação financeira bastante desfavorável. Eu acho que esse é um aspecto que tem muito a caminhar ainda, até porque a questão da população em situação de rua guarda muita relação, né, com os transtornos mentais, onde se envolve essa questão da drogadição. Então, é algo que ainda há muito a caminhar. Aqui no Espírito Santo a gente tem a Rede Abraço, que faz essa acolhida, só que os registros que a gente tem da parte dos municípios nos últimos anos, sobretudo no contexto da pandemia, foi justamente no contrário do que a gente imaginava. Em vez de se fortalecer as ações, essa população,
com o reforço dos consultórios de rua, o que aconteceu foi justamente o oposto. Os consultórios de rua foram sendo esvaziados, o atendimento a essa população foi ficando cada vez mais precário e difícil o acesso a atendimento básico de saúde, a escuta psicológica, alimentação, ajuda humanitária, enfim. E isso acaba ampliando ainda mais, né, esse estigma que a gente vê da população de rua, que muitas vezes é tratada como arredia, como se o governo ou os setores oferecessem ajuda e eles não quisessem, o que não é verdade. Agora, existe também uma percepção equivocada de que você afastando essas pessoas, não é, por exemplo, pelo menos geograficamente, né, de algumas regiões da cidade, você acaba resolvendo o problema. Muito pelo contrário, porque você acirra ainda mais uma tensão social e, consequentemente, a criminalidade pode ser uma consequência disso, não? Exatamente. A gente acabou de se referir agora há pouco sobre a questão de Jardim da Penha, de uma audiência pública que tentou expulsar basicamente os moradores de rua do bairro, né? É um bairro de classe média, e a gente vê que essa preocupação ela não se repete em outros bairros, que com certeza a população de rua está presente em toda a cidade. Então, por que essas ações, essa dita preocupação de afastar essas pessoas, só existem algumas áreas específicas, como se essas pessoas estivessem estragando a aparência. E quando essas pessoas elas são empurradas para determinados setores, e aí justamente podem acontecer os conflitos sociais, muitas vezes de briga, né, por comida, por necessidades básicas, que vão acabar ficando mais escassos, né, esses recursos em alguns lugares que a população está sendo empurrada, e com isso os debates, né, sociais acabam sendo impossíveis de serem evitados. Pois é, vamos falar agora um pouquinho, né, já estamos chegando quase no final da nossa entrevista, da eugenia, não é? Que é um conceito que foi muito difundido durante o nazismo e que parece que vem encontrando eco, infelizmente, na nossa sociedade, não? Essa prática ela ainda continua, eu acho importante a gente frisar isso que você disse, que em momentos autoritários como o nazismo, fascismo, essa ideia de colocar um grupo como melhor que outro foi levado a um ponto tão extremo que a gente viu onde chegou. E acredito que ninguém quer que a gente chegue a esse ponto, né? A gente vê uma sociedade tão adoecida, onde as pessoas têm raiva uma das outras, e a gente deveria desenvolver justamente o contrário. Para evitar que os ranços históricos negativos se repitam, a gente deve ver no outro um semelhante, uma pessoa digna de direitos, independentemente da condição onde ela esteja nesse momento. Você acredita que, como você avalia o tratamento, né, que as instituições públicas, né, elas vêm dando a essa questão do nazismo, que é o que parece vem se difundindo bastante no país? Eu acredito que esse tema, por muito tempo, acabou sendo preterido. As autoridades deixaram de dar a atenção necessária a esse tema, né? Ainda que não sob esse nome de nazismo, fascismo, mas de práticas autoritárias e muitas vezes segregacionistas, em que coloca o outro, né, seja negro, homossexual, mulher, numa característica, numa posição de alvo a ser atacado. E toda essa questão está muito ligada, porque a população de rua também foi muito alvo disso, a população cigana, as pessoas com deficiência também são alvos em potencial, né, são muito vulneráveis a esses movimentos de ódio que devem despertar muita preocupação, porque estão crescendo bastante, e deve haver um consenso público das autoridades de se conscientizar, né, sobre o que aconteceu, que muita gente parece que se esqueceu do óbvio, e de punir os responsáveis, né, por essas práticas que não podem ser aceitas. Caio, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas reflexões a respeito de um tema tão importante que está presente aí na nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, a satisfação estar com vocês. Eu gostaria de repetir uma frase que a gente costuma dizer que os moradores de rua são perigo. Eu acho que eles não são perigo, eles estão em perigo. E a partir do momento que a gente começar a ver que eles são alvo, né, mais frágil na sociedade, a gente vai ver que eles têm mais razões para se preocupar com nós ou com a sociedade em geral do que nós com eles.
de uma forma de que se eles vamos atacar, nós devemos nos preocupar em dar uma vida mais digna a eles. Obrigado, Caio, mais uma vez. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!